Em 1991 estreou nos cinemas brasileiros o filme animação Akira do mestre Katsuhiro Otomo, apesar de ter sido lançado lá fora em 1988, para vocês terem uma ideia de quanto tempo levava para as coisas chegarem aqui no Brasil. E não, eu não fui assistir porque em 1991 eu não tinha idade para isso, apesar de já ter me aventurado em algumas sessões, como em 1988, com apenas 5 anos de idade, para assistir Os Trapalhões na Terra dos Monstros, ou no ano seguinte, quando fui assistir a Xuxa e o Serginho Malandro no filme Lua de Cristal de 1990, e sim, eu era fã dos programas que estes dois apresentadores faziam na televisão brasileira. Para falar a verdade, eu não lembro quando eu assisti Akira pela primeira vez, eu acredito que tenha sido antes de 1998, mas o que eu lembro é que foi algo que me marcou muito. Pode ser que você, que está assistindo esse vídeo, já tenha lido o mangá, ou visto a animação, ou ainda pode ter apenas ouvido falar de Akira, mas provavelmente você não tem ainda a ciência do quão importante esta obra foi para a revolução do mercado de quadrinhos ocidentais. E note que aqui eu não estou utilizando o termo mangás, tá? Mas vocês entenderão isso mais pra frente. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo enquanto lia o volume 2 de Akira. Esta aqui é a edição saiu aqui no Brasil, publicada pela JBC, na verdade a versão de reimpressão, e aí bateu aquela nostalgia e uma necessidade de falar sobre a obra, mesmo antes de terminar a leitura. Mas antes de eu mostrar para vocês como Akira foi um marco, vamos antes resumir a obra, claro, sem spoilers, para vocês entenderem do que se trata. A história da obra se passa em 2019, mas lembre-se, quando ela começou a ser escrita, era o início dos anos 80 e ela foi finalizada apenas no início dos anos 90. Então, desde o início da publicação do mangá até o momento em que a história se passa, são quase 40 anos de distância. A cidade em que a trama se desenvolve se chama Neo Tóquio e ela foi reconstruída após ter sido totalmente devastada durante a Terceira Guerra Mundial. E ela é dominada por um governo extremamente autoritário, enquanto a maioria da população é marginalizada e apenas luta para sobreviver. Como toda a cidade, todo ambiente urbano que se preze em um ambiente cyberpunk, Neo Tóquio também é disputada por gangues de motoqueiros. E em uma dessas gangues estão o Tetsuo, que seria o vice-comandante, e o Kaneda, que seria o dono, o líder daquela gangue, e eles adoram passar o tempo correndo, se divertindo pelas ruas de Neo Tóquio. Até que um acidente muito estranho ocorre e o Tetsuo acaba sendo resgatado pelo exército japonês e levado para tratamento médico. Porém, durante esse período que o Tetsuo está hospitalizado, ele também é alvo de pesquisa por parte dos militares, e eles acabam descobrindo que o Tetsuo tem um potencial para desenvolver poder paranormal e, obviamente, será utilizado como uma arma por esse exército. Aliás, o exército japonês, dentro dessa história, ele está atolado em um projeto bastante tenebroso em que crianças com poderes paranormais são utilizadas com fins militares. Quanto ao Kaneda, de forma bastante resumida aqui, ele se vê no meio de uma disputa entre as forças governamentais do Estado japonês e um grupo revolucionário que busca libertar estas crianças que são usadas como armas pelo exército. E em uma reviravolta da história, o Kaneda acaba se tornando o principal alvo do Tetsuo quando este consegue finalmente se libertar das amarras do exército japonês. Mas o Kaneda não é de levar desaforo para casa, e aí a disputa entre os dois vai resultar em uma pancadaria. Aliás, pancadaria é pouco. Esta obra não é recomendada para menores de idade. Aliás, os temas sensíveis que são colocados aqui talvez não sejam recomendados até para adultos que não tenham um estômago mais forte. O grande sucesso de Akira lá no Japão fez com que os direitos de publicação nos Estados Unidos fossem comprados pela Epic Comics, que é uma subdivisão da Marvel. Porém, como aqui no Ocidente o formato dos mangás japoneses era algo totalmente diferente daquilo que se consumia por aqui, os norte-americanos resolveram moldar este mangá de acordo com aquilo que era consumido no mercado. Para isso, a Epic Comics acabou invertendo a ordem de leitura do mangá e também resolveu colorir ele. E a pessoa responsável por realizar o trabalho de coloração foi o Steve Olive,
um colorista desde 1978. E para vocês terem ideia de quão bom é esse cara, ele ganhou por 3 vezes seguidas o prêmio Eisner, de 1992 a 1994. E ele também trabalhou como colorista em Spawn. A técnica utilizada para colorir Akira foi algo completamente inédito e utilizou computadores para tal feito. E essa inovação trouxe resultados tão bons que essa técnica passou a ser adotada como o padrão lá nos Estados Unidos. Mas o Steve Oliff não fazia tudo sozinho, a palavra final sempre foi do Otomo, e a obra acabou sendo um sucesso lá nos Estados Unidos. De 1988 a 1985 foram publicados os 38 volumes de Akira lá nos Estados Unidos, porém esse tempo de publicação foi um pouquinho mais demorado do que era esperado inicialmente. Tudo porque quando Akira passou a ser publicado nos Estados Unidos, a obra ainda não estava finalizada no Japão. E o Otomo começou a se envolver em outros projetos, como o próprio filme animação de Akira. Com isso, o final da obra lá no Japão acabou sendo postergada. E no Brasil, foi publicado pela editora Globo, importando este formato da Epic Comics, uma leitura ocidental e colorido, e foi publicada de 1990 a 1998. Portanto, é um formato bem diferente deste aqui que eu tenho em mãos, que foi uma edição mais recente que saiu lá no Japão. Aliás, Otomo, por motivos que eu não discutirei aqui, ele segurou a obra, fechou a obra para dentro do Japão e impediu que ela fosse republicada em diversos outros países. Depois de um tempo, depois que essa edição aqui especial saiu, compilando toda a história de Akira em apenas 6 volumes, ela foi publicada lá na França e posteriormente veio também aqui para o Brasil pela editora JBC e sofreu alguns atrasos, porque o pessoal lá do Japão estava bem exigente com relação à manutenção da obra original. Então nós não temos mais aqui uma obra colorida, agora ela vem em preto e branco, como no original, e no formato oriental de leitura, ou seja, da direita para a esquerda. Sobre o filme animação de Akira, Otomo só aceitou fazê-la quando ele teve garantia de que teria o controle criativo sobre a obra, e principalmente um orçamento de 8 milhões de dólares, o que para a época, se tratando de uma animação, era algo quase que surreal. O filme trouxe um monte de inovações. O primeiro exemplo disso foi em relação aos diálogos, que foram pré-gravados antes mesmo dos animadores começarem a trabalhar. Isso facilitou o trabalho deles no sentido de que as falas e a animação estavam em perfeita sincronia. Outro ponto é que o número de frames utilizados nesta animação foi o dobro do que o habitual. Só para ajudar vocês a relacionarem e entenderem, pense no FPS, que é o frame por segundo. Quanto maior o FPS, mais fluida fica a imagem. Isso acaba parecendo que a animação é algo mais natural, algo mais real. Outro detalhe muito importante é que toda a animação desse filme foi feita à mão, quadro por quadro. Isso é tão importante que se você assistir hoje a animação de Akira, não dá para dizer que ela já tem mais de 35 anos. A trilha sonora também casou muito bem com a animação, aquele tipo que te faz arrepiar os pelinhos do braço. E a iluminação? Cara, aquelas cores neon, hoje você vê aquilo e pensa em quão magnífico foi o trabalho do pessoal que trabalhou neste filme. E além de ser um grande sucesso comercial, Akira também abriu as portas para as obras japonesas aqui no Ocidente. Eu sei que nós precisamos considerar Lobo Solitário dentro deste contexto, mas Akira atingiu um nível superior de influência por aqui. Algumas pessoas chegam a comparar Akira com outras obras famosíssimas como Watchmen, Sandman e Batman Cavaleiro das Trevas, no sentido de mostrar que quadrinhos, e no caso de Akira, e que também as animações poderiam tratar de temas mais adultos, e que isso não era só coisa de criança. Apesar de que ainda hoje, se você comentar por aí e gosta de ler ou de colecionar quadrinhos, vai ter aquela pessoa que fará aquele comentário idiota, de que a última vez que ela comprou um gibi foi há 13 anos. Então você imagine o quão mais difícil seria para nós, colecionadores e leitores de gibis, se essas obras não tivessem influenciado as mídias. E não para por aí. A série Stranger Things, por exemplo, todo mundo sabe, gosta de fazer referências para os clássicos da década de 80, tem também
a sua homenagem a Akira. Por exemplo, a personagem Eleven. Ela é uma clara referência a Akira. Ela é uma criança que foi modificada para adquirir poderes paranormais a fim de ser utilizada como uma arma por um grupo misterioso. O diretor Rian Johnson admitiu que o personagem Sid do filme Looper, Assassinos do Futuro, é inspirado no Tetsuo. É um outro exemplo. Assista o videoclipe Stronger do Kanye West. Cara, aquilo é totalmente Akira. E o rapper já disse que a principal fonte de inspiração para os trabalhos dele é a obra do Otomo. Eu acho isso um pouco exagerado devido ao histórico do cantor, mas quem sabe? Agora a pergunta que vocês não conhecem ainda Akira podem estar se fazendo. Diego, tem diferença entre a animação e o mangá? Tem, porque o filme resume uma obra que foi publicada com mais de 2.000 páginas. Então, basicamente, a animação conta aí a metade do que se passa durante o volume 1 e alguns detalhes do último volume desta edição que eu mostrei para vocês aqui, ou seja, do 6º volume. E aí tudo isso acaba sendo comprimido em apenas 2 horas de filme. Então, muito do desenvolvimento que nós temos aqui no mangá, não só da história, mas também dos personagens, não pode ser exportado assim para a animação. Mas isso só é notado por quem primeiro leu o mangá e depois assistiu a animação, o que não é o meu caso. E por isso talvez a minha experiência com o filme tenha sido tão prazerosa e tão marcante. Eu não tinha algo para comparar naquele momento. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a fazer o canal crescer e também a me motivar a trazer mais conteúdos aqui. Espero que com este vídeo eu apague da memória de vocês aquele review de Buzz Hashiro, que foi um desastre, inclusive me gerou desinscritos aqui no canal. Um forte abraço para vocês, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais, até mais.